Começamos o Mais Pecuária de hoje destacando uma visita feita por um grupo de estudantes da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, à Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ. Eles vieram conhecer de perto o trabalho realizado com a raça Zebu e, é claro, conhecer um pouco mais sobre a pecuária brasileira. Veja na reportagem. Eles são estudantes da Universidade de Ohio. Vieram dos Estados Unidos para um intercâmbio de 2 meses, com várias atividades para conhecer melhor o agronegócio brasileiro. Você tem administrador de empresa, pessoal da área de ciências agrárias, área de administração. E é interessante a gente perceber que o Zebu repercute nessas diferentes áreas. Eu acho que especialmente pelo fato de que ele está ocupando um espaço no cenário econômico, né? Então o Zebu deixa de ser somente um conjunto de raças para ser um fator real de produção econômica. Então é muito bacana, uma turma muito interativa e eles fazem questionamentos de diferentes dimensões, porque são de diferentes áreas. Então é bem gratificante até eu ver, né, que o trabalho da ABCZ, depois aí de 100 anos, ele se desdobra em todas as áreas, né, do conhecimento. A visita à ABCZ foi acompanhada pelo superintendente e pela equipe do Departamento Internacional. Além de um passeio pelo Parque Fernando Costa, o grupo assistiu a uma apresentação sobre os trabalhos da entidade e os avanços da nossa pecuária. Esse aluno diz que está muito impressionado com a visita à ABCZ e que aprendeu muito sobre o gado Zebu no Brasil e a importância dele para o setor. O intercâmbio dos 10 estudantes americanos foi viabilizado pelo programa Alpha Zeta Partners, desenvolvido pela Universidade de Ohio, em parceria com a Exalc da USP. 2 professores acompanham o grupo, além de 2 universitários do Japão, que vão passar um ano no Brasil. A visita é muito interessante, porque eu nunca sabia que Zebu vem de Índia, né? Hoje aprendi muito sobre Zebu. Seguindo a programação do grupo, nos próximos dias as atividades se concentrarão na região do Cerrado. A gente vai, durante 11 dias, visitar o Cerrado brasileiro, visitando empresas, instituições como a ABCZ, vamos para o Ministério da Agricultura, Embrapa, CNA, muitas fazendas de diferentes culturas, para que eles tenham uma boa imagem do que é a moderna agricultura brasileira, tecnologicamente avançada, eficiente, que tem um custo de produção competitivo e também enfatizando a preocupação com o meio ambiente, que é uma questão que o mundo todo está preocupado. Destaque agora para a previsão do tempo, temperaturas elevadas na região sul do país. O tempo seco predomina em todos os estados e os termômetros estão acima dos 30 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. A máxima tem passado de 33 no oeste do Paraná. Vamos saber com a Maria Clara se esse tempo seco e quente deve continuar no sul do país no decorrer dos próximos dias. Ao contrário do que foi o início do mês de janeiro, o mês de fevereiro vai começar com pouca chuva pelo Rio Grande do Sul e grande parte também da região sul do país. As imagens de satélite mostram pouca nebulosidade aqui no centro e sul do Brasil. Os índices de água no solo já diminuíram bastante entre o estado gaúcho e o estado do Paraná. E para os próximos dias, a chuva que ocorrer não traz grandes volumes acumulados. Apenas a região da fronteira com o Uruguai, faixa leste aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná é que devem receber um volume um pouco mais significativo. O oeste paranaense e o norte do estado também não recebem chuva em 5 dias, o que acaba prejudicando bastante os produtores destas áreas que já sofrem com o solo bastante seco. No período que vai de 3 a 7 do mês de fevereiro, as chuvas seguem concentradas na faixa leste de Santa Catarina e do estado do Paraná, acumulando até 30 milímetros. E em todas as demais áreas da região sul, não deve chover de forma significativa. Será mais um período de tempo seco e as temperaturas vão continuar bem elevadas. Isso vale também para o período de 8 a 12 do mês de fevereiro. Do norte gaúcho ao estado do Paraná, chove apenas 15 milímetros e nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a chuva pode ser até um pouco mais significativa, acumulando 30 milímetros em 5 dias. Obrigada pelas informações, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais detalhes de outra previsão do tempo para outras regiões do país.
E no próximo bloco, veja como fechou o mercado de ações e o dólar nesta segunda-feira e ainda o aumento de novos criadores de ovinos. Fique com a gente, o Mais Pecuária volta já. Mais Pecuária de volta, agora 18h06 pelo horário de Brasília. Hora de saber o comportamento do mercado financeiro após o feriado estendido em São Paulo. Vamos direto então para lá com Sara. Sara, Ibovespa em queda hoje após o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Essa grande tragédia que está mobilizando o país inteiro e também outros países. Explica para a gente quem está em casa, qual a relação entre os dois assuntos. Boa noite para você. Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, né? Uma notícia bastante triste aí, que vem repercutindo ao longo de todo o fim de semana, inclusive internacionalmente. O Brasil vem recebendo apoio aí, todos os estados estão mobilizados e também outros países também prestam atendimento aqui ao Brasil nesse momento, e isso também impactou hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje tem uma queda bastante acentuada, acima dos 2%, impactado principalmente pelos papéis da Vale, é claro. A companhia tem aí o segundo lugar de importância dentro do índice Bovespa, claro que depois dessa queda passa esse lugar para outras empresas, ficando em quinto lugar, e hoje os papéis da Vale cedem aí mais de 20% dentro do índice Bovespa, com valor aí um pouco acima de R$40 o papel da Vale. A Vale, que é a maior produtora mundial de minério de ferro com baixo teor de alumínio e tem, como eu falei, uma grande importância dentro do índice Bovespa. Então hoje, com essa forte desvalorização nos papéis da companhia, o índice Bovespa também é puxado para baixo nesse início de semana. Além dos papéis da Vale, outras companhias que detêm aí uma parte da companhia Vale também são prejudicados e tem os papéis hoje em queda dentro do índice Bovespa. Índice Bovespa que não operou na última sexta-feira, então os reflexos na Bolsa de Valores não foram sentidos na sexta-feira, apesar da tragédia ter acontecido na sexta, porque sexta-feira foi feriado aqui em São Paulo pelo aniversário da cidade. Então a repercussão está acontecendo de fato só hoje e a gente está acompanhando isso. Então, como eu falei, hoje o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é impactado, tem as ações, tem o valor para baixo aí por causa especialmente das ações da Vale. E falando em valor de mercado, os analistas já estimam aí uma perda de 70 bilhões de reais em valor de mercado para a Vale que também teve 11 bilhões de reais bloqueados pela Justiça de Minas Gerais, que é para tentar de alguma forma garantir aí alguns reparos dessa grande tragédia que atinge o estado de Minas Gerais. Então a Vale, como eu falei, tem um papel bastante importante dentro do índice Bovespa. Hoje, durante a manhã, as ações chegaram a ficar em leilão, cerca de 15 minutos. E lá nos Estados Unidos, como sexta-feira foi um dia normal, não teve feriado, na sexta-feira os papéis da companhia já tiveram queda por lá, na Bolsa de Nova York, recuando 8% e hoje recuam também um pouco acima dos 16%. Então é uma notícia que também pega bastante o mercado financeiro, mas é claro, né, Renata, que essas perdas, né, no mercado financeiro, elas são bem menos importantes do que as perdas humanas dessa situação. Eu falava sobre isso no Bom Dia Produtor hoje, e bem menos importantes também do que as perdas ambientais. Mas claro que a gente tem que falar nisso, porque a gente está aqui para trazer as informações de mercado. Enquanto o índice Bovespa hoje tem esse forte recuo, o dólar apresenta uma desvalorização frente ao real. Mais uma vez, os dois termômetros aí do mercado andando descolados novamente. Os analistas avaliam que essa desvalorização do dólar, o dólar começou o dia em alta hoje, essa desvalorização ao longo do dia repercute o bom humor do mercado internacional na sexta-feira, que a gente não sentiu por aqui, então acontece hoje esse impacto positivo da sexta-feira no mercado internacional. A queda da moeda norte-americana nessa segunda-feira, início de semana, é de 0,17%. Com isso, o dólar comercial hoje aparece aos R$ 3,76. O dólar a R$ 3,76, com queda de 0,17%. Renata. Sara, aproveitando, hoje o mercado também reduziu a expectativa para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2019. De quanto foi essa redução, Sara? Mais uma redução na projeção do PIB, né, Renata? Lamentavelmente.
Hoje o Boletim Focus do Banco Central, divulgado sempre na segunda-feira, que houve aí 100 principais instituições financeiras do Brasil, então corrigiu novamente para baixo a previsão para o PIB. A alta estava estipulada até a última semana em 2,53%, agora está em 2,50%. A estimativa de inflação para esse ano também teve um ajuste de 4,01% para 4%. Os dados, como eu falei, foram divulgados hoje pelo Banco Central através do Boletim Focus, que traz aí as projeções para este e também para os próximos anos. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Renata, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Daqui a pouco, então, ela volta com mais informações e fechamento de mercado. Destaque agora para a ovinocultura. A adoção de sistema silvopastoril na criação de ovinos tem sido aí uma alternativa para a sustentabilidade econômica na propriedade. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. Produção de ovinos em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A prática tem crescido no Mato Grosso do Sul. Estou com o pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, que explica para a gente como os produtores têm adotado o sistema. Essa é uma proposta interessante e que, introduzindo os ovinos como componente animal nos sistemas integrados de integração lavoura-pecuária-floresta, você tem flexibilidade na escolha das categorias para serem usadas nesses sistemas. Então ele vai bem com ovelha na etapa de cria, a gente pode trabalhar com recria de borregas, que o sistema favorece bastante, e até a terminação, com possibilidade também e grande variação nesse sentido. As raças mais utilizadas aqui no Mato Grosso do Sul, quais são? A gente tem as lanadas e as deslanadas. Dentre as lanadas, raças Texel, Suffolk, Willy de France, e as deslanadas, que basicamente as santinês, e vem entrando fortemente também uma tendência bem atual, que seriam os Dorper. Então essas seriam as principais raças, com uma ou outra variação. E nós temos até uma, que nós chamamos uma inovação de sistema pecuária-pecuária. Então a gente consegue integrar os ovinos à criação de bovinos. Todos juntos. Muitas propriedades fazem isso. E é bem interessante, você pode agregar valor ao teu sistema. E aqui no Mato Grosso do Sul tem crescido a utilização? Sim, a tendência, principalmente em termos de LPF, a gente nota, então tem aumentado o número de hectares produzidos nesses sistemas e a gente aposta muito como fator econômico e retorno de renda ao produtor. Para aquele produtor que quer começar, que quer implantar o sistema na propriedade rural, a Embrapa ela está sempre à disposição, tem informações precisas para tirar qualquer dúvida. Um diagnóstico inicial da área é fundamental, então saber quais as condições, localização, principalmente em termos de mercado, considerando a madeira, e é possível e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E falando em ovinos, um estado que já teve 13 milhões de ovinos, o Rio Grande do Sul, agora dá sinais aí de recuperação neste setor. Pequenos e médios produtores estão voltando a investir nos rebanhos e o aumento da oferta de animais nas feiras revela a entrada de novos criadores no mercado. A reportagem é de Annelise Nicolotti. A ovinocultura já teve destaque na economia do Rio Grande do Sul. O rebanho chegou a ter 13 milhões de animais. Mas o setor enfrentou uma crise na década de 80, principalmente no comércio da lã. Uma situação que desmotivou os criadores e provocou o fechamento de cooperativas. De 1940 a 1990, nós tivemos uma evolução genética tremenda nessa aptidão laneira. Saímos de ovinos que produziam 1,5 kg de lã para ovinos que passaram a produzir 4 kg de lã, né? Então, belo pesando 4 kg. Então, houve uma busca e um melhoramento genético muito intenso. Não que isso tenha parado, não parou. Mas com a crise da lã, que é conhecida em 1990, com o surgimento de fibras sintéticas, fez com que a ovinocultura gaúcha ela tomasse um outro rumo, vamos dizer assim, desistindo da laneira. Não é isso. Temos grandes rebanhos laneiros, grandes criadores, mas alguns passaram a produzir, então, um ovino tipo carne,
né, para atingir um outro mercado, um outro nicho de mercado que até então não era tão explorado, que ele era explorado mais com aqueles ovinos de menor rendimento de carne, porque nós temos as aptidões, né, e as aptidões, quando pega-se um indivíduo de carne, ele vai produzir muito mais. Passada a crise e de olho nos novos negócios, a ovinocultura parece estar voltando a chamar a atenção, principalmente dos apreciadores da boa comida. A moda gourmet está ajudando a ovinocultura gaúcha a ter novamente um lugar de destaque na mesa e nas cifras geradas pelo agronegócio. Hoje se busca, por exemplo, o consumo de um carré com uma grande, assim, proporção de músculo, que é ali no carré o Longíssimos dorsi, né? Então uma carne de excelente qualidade, marmorizada, que as nossas raças carniceiras produzem, né? Que é essa gordura entre as fibras, então torna uma carne muito mais suculenta, muito mais palatável, né, muito mais saborosa, porque essa marmoreia é a gordura entre as fibras, e o que dá sabor aos nossos produtos cárneos é essa gordura, né, que ela entra na boca, ela derrete, né, ela proporciona aquele flavor que a gente chama, né, que é aquele sabor gostoso, né, sabor agradável, né. Então por isso que eu acredito que essa nossa ovinocultura ela vem crescendo, ela vem expandindo, e a tendência é ela expandir. E só que tem uma questão importante, para nós expandirmos ela, a nossa produção é de ovinos de carne de qualidade. Nós temos que produzir essa busca cada vez mais, né? Nós queremos hoje o quê? Um cordeiro jovem, ou um animal jovem até 12 meses, que produza uma carcaça talvez de 16 quilos, 18 quilos, né? Então que ele tenha um foco comercial para que o nosso consumidor possa comprar também essa carcaça, né? Buscando a sustentabilidade no campo, projetos de integração lavoura-pecuária também ajudam a dar mais liquidez ao setor, trazendo esperança aos criadores tradicionais e atraindo novos investidores. Então a ovinocultura ele é um segmento do agronegócio extremamente importante. Ela não tem um valor agregado, ela não tem somas altíssimas de dinheiro, mas ela agrega ao produtor mais renda. E tem um outro aspecto fundamental da ovinocultura, que é essa questão da manutenção do homem no campo, da família no campo, da família cuidando da ovelha. Então isso também tem um valor social extraordinário, que muitas vezes a gente não mensura, tu não calcula isso, tu não põe valor nisso, mas ela tem um valor que é esse valor de prosseguimento da atividade. Então a Arco tem estabelecido uma política extremamente de apoio ao desenvolvimento, de uma coisa que hoje se bate muito e que se propõe muito é o aumento de rebanho. O Rio Grande do Sul, lá nos anos 60, 70, chegou a ter 12 milhões, 13 milhões de ovinos. Diminuiu os campos por causa da agricultura, mas a agricultura não veio para diminuir nada, ela veio até para ajudar. Hoje nós temos na agricultura uma grande aliada para o desenvolvimento da ovinocultura, que é a retirada do grão e as pastagens. Então acho que é o momento do nosso produtor olhar isso com uma coisa extremamente positiva. Amanhã vamos mostrar o que uma universidade no noroeste do Rio Grande do Sul está fazendo para incentivar a criação de ovinos da raça Corredale, que tem dupla aptidão, a produção de carne e lã. Tá certo, não perca amanhã aqui no Mais Pecuária. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência você vai conhecer um pouco mais sobre um drone desenvolvido em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que auxilia aí na produção agropecuária. Nós já voltamos. 18 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Agora vamos à nossa primeira participação desta noite, direto da redação do Canal do Boi. Por lá, quem tem notícias do mercado da pecuária, Rosa Cabral. Boa noite para você, Rosa. Oi, Renata, boa noite. Vamos falar de chuva e pastagens? Olha só, as chuvas têm melhorado a capacidade de suporte das pastagens e desde o começo do ano, o mercado de reposição tem demonstrado firmeza em Rondônia e os negócios têm sido efetivados com certa velocidade. Pelo menos são estas as avaliações da Scott Consultoria, que frisa bem. As chuvas não só têm melhorado a capacidade de suporte das pastagens, como têm dado ânimo
para recriadores e invernistas. Nos últimos 30 dias, em grandes áreas do estado de Rondônia, a precipitação acumulada foi de 400 milímetros. E quando se faz uma comparação com São Paulo, por exemplo, as chuvas não alcançaram nem a metade deste volume. No mesmo intervalo, eu me refiro. E fica a observação, para o pecuarista que for fazer troca, é importante ponderar que desde o começo de setembro do ano passado, o poder de compra vem diminuindo. Isso porque a oferta de animais de reposição neste período ficou mais restrita, o que resultou em valorização. Vamos a uma análise? Olha só, a troca com o bezerro anelorado desmama de 6 arrobas, por exemplo, com o preço de venda de um boi gordo de 16,5 arrobas, compravam-se 2,14 animais desta categoria na época. Nos dias de hoje, nas mesmas condições, compram-se 2,01. Isso representa uma queda de 6,4% no poder de compra do produtor. Para os próximos dias, a virada de mês promete, trazendo reações positivas para as cotações da arroba do boi, afirma a Scott Consultoria. Renata, logo mais eu volto com mais notícias ao vivo, direto da redação. Tá certo, Rosa, obrigada pelas informações. Agora você acompanha uma mensagem de um dos nossos parceiros comerciais do SBA, Facholi, Sara Kirchhoff. Hoje no mercado, o produtor conta com uma infinidade de sementes forrageiras diferentes, só que na Facholi são 19 cultivares de forrageiras. E o Rodrigo Medina, que é gerente técnico de sementes da Facholi, vai dizer então como que o produtor faz para escolher a melhor semente forrageira lá para a propriedade dele, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, não é fácil escolher dentro de tantas cultivares assim uma espécie para a gente estar posicionando dentro de uma propriedade. Então, a gente tem que pensar em várias situações, qual é o sistema produtivo, qual é o tipo de solo que aquele produtor se encontra, as regiões, as condições climáticas que a gente vai ter, né? Bem como se é uma área agrícola ou se é uma área de pecuária ou para sistemas integrados. Então, além de pensar, né, de se trabalhar com 19 espécies forrageiras, hoje o grupo Facholi ela tem uma grande preocupação em posicionar esses materiais de maneira correta. E muito disso daí é através de uma investigação junto ao produtor para que a gente possa estar trabalhando, gerando resultado aí dentro da propriedade. Rodrigo, para a rotação de culturas, qual seria a mais indicada? É claro que vai depender do tipo de solo, como você falou, mas qual que seriam as mais utilizadas hoje? Hoje o grupo, pensando em rotação de cultura, a gente pretende trabalhar com várias outras, mas hoje há 3 anos a gente vem trabalhando com as 3 principais cultivares, né, que são mais comercializadas pensando em rotação de cultura, né, que é a BRS Paiaguás, a BRS Piatã e a Ruziziense, que é hoje mais comercializada. Dentro dessas 3 cultivares existe o posicionamento para cada sistema que a gente encontra, né? Então hoje a gente já consegue posicionar o produtor qual é aquela que vai gerar uma melhor cobertura, vai ter uma velocidade de degradação mais lenta, para oferecer uma palhada por um tempo mais prolongado numa soja, ou de repente causar menos competição com a cultura do milho. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta plantar só soja, milho, também mais para o sul do estado a gente tem o trigo também, enquanto não se preocupar em devolver muita coisa para o solo, né? Essas sementes vêm justamente ao encontro disso, né? Com certeza. Hoje, pensando em forrageira, para vocês terem uma ideia, a gente tem forrageiras hoje participando de todos os cenários agrícolas, desde cafeicultura, citricultura, né? E ao contrário de que muitos pensam, os principais benefícios das forrageiras dentro desses sistemas não estão somente relacionados à parte aérea, à parte de massa, mas também ao sistema radicular. Tem hoje trabalhos voltados aí principalmente à produção de grãos, que mostra que o incremento de produtividade numa soja está 70% relacionado ao sistema radicular dessa forrageira. E para chegar a todos esses resultados aí, todas essas pesquisas, vocês têm um centro de pesquisa da própria Facholi com um trabalho bem intenso, né? Hoje a empresa ela tem uma parceria junto com a Unesp, né, onde a gente desenvolve trabalho, então uma equipe com vários professores dentro de várias linhas de estudos. E a preocupação da empresa, quando ela fez essa área de pesquisa, é conciliar a nossa área de nutrição, a Potencial, né, junto com o posicionamento dessas forrageiras, para gerar um melhor incremento de produtividade nos produtores.
Então, são vários os resultados, tanto de característica física, química e biológica, que a gente está conseguindo coletar nesse centro experimental. Certo, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Então, o produtor tem que ficar atento mesmo à região, ao tipo de solo e quais as necessidades que ele tem no momento de escolher uma semente forrageira mais adequada para a propriedade. Sara Kirchhoff, para o SBA. Vamos agora até os estúdios da Ricardo Nicolau em Sinop, no Mato Grosso, conversar com o leiloeiro Arnaldo Campos sobre os próximos eventos aí da Ricardo Nicolau. Boa noite para você, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Olá, Renata, muito boa noite, obrigado aí. Pois é, Renata, vamos falar do dia 6 agora de fevereiro, nós teremos aí o nosso Boi em Pauta, tradicional dessa parceria aí com o SBA, com entrevista e logo na sequência leilão. Então você que está nos acompanhando nesse momento, agende a filmagem dos seus animais, a equipe Ricardo Nicolau Leilões está pronta para te atender da melhor forma possível. Ligue aqui no 66353320077, você será atendido da melhor forma possível. No próximo dia 6 de fevereiro, Boi em Pauta, fique atento a essa data. E eu quero chamar a atenção também para um evento que a gente terá no final de fevereiro, no dia 24 de fevereiro. SBA, roda o VT para a gente, do Aparecido Pedroso Granja, e na sequência eu falo um pouquinho mais. Pode rodar. A Crinorte é uma entidade que ela nasceu há 35 anos atrás, né? O intuito de você montar essa associação é justamente para difundir, para divulgar, para dar todo o apoio para a pecuária. Na verdade, começou com a pecuária. E aí, quando você fala, olha, vamos fazer um leilão de recinto, pô, a gente se enche de vontade de ver, de vir, de participar, de acontecer, porque é a oportunidade de você estar ali fazendo esse congressamento, você está vendo, olhando no olho do cara, cumprimentando os novos, antigos, dentro daquilo que pauta o Estatuto da Crinorte, que é fomentar a agropecuária. Isso é o lema da Crinorte. Ela foi criada para isso e ela atende aquilo que foi colocado no seu estatuto. E aproveito a oportunidade para convidar para que venham aqui para a Crinorte, vamos participar no dia 24 com animais excelentes criatórios, com um pedigree muito bom, mas principalmente ter essa oportunidade de a gente poder estar junto, a gente poder estar confraternizando, fazendo essa aproximação e fazendo bons negócios também. Então não esqueça, dia 24 é o leilão Integra aqui no recinto da Crinorte, no nosso Tatersal. Venham para cá, estamos esperando vocês. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Crinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. É isso aí, você é nosso convidado, vamos integrar esse Nortão, né? Vamos trazer aqui para a Crinorte os melhores criatórios de toda a região norte e médio norte do estado de Mato Grosso. Vamos se encontrar no domingo, vamos confraternizar, vamos falar de pecuária, um leilão de recinto, sempre é um leilão mais animado, um leilão que tem uma energia diferente. E nós esperamos você então no dia 24 de fevereiro aqui no recinto da Crinorte com a transmissão do Canal do Boi a partir das 14 horas, horário de Brasília. Você é nosso convidado, anote na sua agenda aí. Renata, obrigado, com você aí. Obrigada a você, Arnaldo. Bom trabalho, sucesso para vocês. Bom, e agora a gente volta a falar da previsão do tempo. As áreas produtoras do sudeste do país estão passando por um período de pouca chuva. As pancadas ocorrem de maneira muito irregular e mesmo com a frente fria que tivemos no fim de semana, os volumes de águas no solo não subiram na maior parte dos estados. Vamos saber mais detalhes sobre o tempo com a Maria Clara. No sudeste do Brasil, a condição é para pancadas bem isoladas ao longo dos próximos dias. Por enquanto, não temos nem nebulosidade aqui na região. As imagens de satélite mostram o tempo aberto do estado de São Paulo até o estado de Minas Gerais. E essa é uma condição que predomina também até meados do mês de fevereiro. Por enquanto, os índices de água no solo diminuíram bastante nestas áreas aqui do norte do estado do Rio de Janeiro até o norte de Minas Gerais e grande parte aqui também do interior dos estados. Apenas na
faixa leste de São Paulo é que tivemos uma chuva mais significativa por causa da passagem de uma frente fria. Para os próximos dias, devemos ter apenas 5 milímetros na maior parte da região, 15 na faixa leste e nestas áreas aqui também 5 milímetros. E destaque para temperaturas cada vez mais elevadas no sudeste do Brasil, o que favorece ainda mais a evaporação da água no solo. No período de 3 a 7 do mês de fevereiro, temos o aumento das instabilidades aqui nestas áreas da faixa leste da região, com acumulados maiores do que 30 milímetros, mas todo o interior de São Paulo e de Minas Gerais não deve receber mais do que 15 milímetros. E no último período, que vai de 8 a 12 do mês de fevereiro, uma frente fria alcança o estado do Rio de Janeiro e aumenta as instabilidades também em Minas Gerais, com acumulados mais expressivos, podendo chegar a 50 milímetros em 5 dias. Já no interior do estado de São Paulo, essa frente fria não traz volumes expressivos, apenas 15 milímetros em 5 dias e temperaturas que devem seguir elevadas. Olá, tudo bem? Eu estou aqui de volta para te dar um recado bem bacana sobre a Dispec do Brasil, essa empresa que apresenta soluções e resultados em produtos veterinários. Bom, hoje eu vou falar de um produto que é voltado para os bezerros. Está aí na sua tela, ó, o Bezevit ADB12, ele é indicado tanto para bezerro de corte, quanto também para gado leiteiro, e ele vai fortalecer o bezerro nesse momento, nessa fase tão importante. Esse outro produto, o Rumec ADB12, ele também pode ser usado de forma combinada. Esses dois produtos, olha só que facilidade para você. E eu aproveito já para fazer um convite para você entrar em contato com o nosso call center, tá aí na tela 0800 621 51. Tem também o nosso site para você dar uma navegada e conhecer outros produtos e se informar sobre a melhor forma da Dispec do Brasil aumentar a saúde, a produtividade do seu rebanho e, claro, a lucratividade do seu negócio. Tá aí, então, olha, a Dispec oferece para você esses dois produtos que podem ser usados na ração, no coxo ali de uma maneira muito facilitada, trazendo o resultado que você precisa oferecer ao seu bezerro. O Bezevit ADB12, ele é um suplemento mineral, vitaminado, indicado, como eu disse, tanto para bezerro de corte, leite, um excelente reforço nutricional. Já o Rumec ADB12, como o próprio nome diz, tem vitamina A, tem vitamina D, vitamina B12 e também contém probióticos. Esses probióticos, eles auxiliam na digestibilidade, ajudam na digestão das fibras e melhoram o aproveitamento de tudo que o bezerro come, o capim, silagem, feno. Lembrando que esses dois produtos, eles podem ser misturados junto à ração, facilidade e resultado para pecuarista de norte a sul desse Brasil. Tá aí o telefone na tela, o nosso call center 0800 621 51. Você pode também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Tá aí na tela, 449-9705-8300. É muita facilidade. E a Dispec do Brasil apresentando soluções para todos os tipos de criações. E hoje eu aqui trazendo esse recado importante para você que deseja oferecer qualidade e aumentar a produtividade dos seus bezerros. Bezevit ADB12, Rumec ADB12, que vão fazer a diferença nesses pré-ruminantes, vão fazer eles crescerem de forma mais rápida, com mais qualidade e já preparando esses animais para serem uns ruminantes bem produtivos e, claro, você fazendo a diferença aí no mercado tão exigente que é o da pecuária brasileira. Ligue, entre em contato com os nossos técnicos, pode tirar todas as suas dúvidas, saber qual a melhor indicação para os seus animais, para a sua cria. 0800 621 51 e você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 4499705-8300. Dispec do Brasil é isso, é saúde no seu rebanho e confiança para a sua família. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com outras informações sobre a Dispec do Brasil. Até a próxima!
Tá certo, agora intervalo comercial aqui no Mais Pecuária. Na volta, o desempenho das exportações dos produtos agro nesta quarta semana de janeiro. Nós já voltamos. E na quarta semana de janeiro, a balança comercial registrou superávit de 618 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 3 bilhões e 620 milhões de dólares e importações de 3 bilhões de dólares. Vamos ver como foi o desempenho, então, dos produtos do agro neste período, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, começando pela soja em grão. Segundo informações do MDIC, exportações de soja em grão até a quarta semana de janeiro de 2019, média diária chegou a 94 mil toneladas exportadas, um acumulado 1.691.700 toneladas. Se comparado a dezembro do ano passado, teve queda de quase 56% e alta se comparado a janeiro do ano passado de 32,2%. Eu estou aqui, eu recebo o nosso analista do agronegócio, João Pedro Cutidias, que vai falar sobre esse desempenho da soja em grão até a quarta semana de janeiro. Boa noite para você, João. Boa noite, Renata. A questão é o seguinte, é uma safra que vai ser menor que a do ano passado. Você não tem os prêmios tão bons como ocorreram no passado, que nós chegamos a ter $2,50 por bushel a mais de prêmio. Hoje o prêmio está em 30 centavos, 40 centavos, uma queda significativa. E uma safra que é a previsão dos 83 milhões que nós exportamos ano passado, esse ano vem para 70, 71. É o começo. O preço caiu nas principais regiões produtoras. Mato Grosso está bem avançando a colheita. E essa maior parte dessa soja, com certeza, deve estar saindo do Mato Grosso. Você tem hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, o mercado trabalhava com 65 até o fim do ano passado, hoje está próximo a R$60. Então, houve uma queda significativa nos preços. O produtor, o que está vendido, ele vai entregar, com certeza, vai estar entregando. E essa soja vendida, normalmente, é que está sendo exportada nesse momento. Cenário de início de ano. É normal você ter esse volume, né? A partir do mês que vem deve haver uma expectativa maior, porque aí entra todos os estados, à exceção do Rio Grande do Sul, mas os principais estados da federação começam a entregar produto. Mato Grosso é o principal, vai avançando bem a colheita. Goiás, Paraná quebrou de forma significativa a colheita no Paraná. E Goiás, Mato Grosso do Sul, então vão começar a entregar e com certeza no mês que vem aumenta significativamente as exportações. Bom, a gente acompanhou o desempenho da soja, agora vamos para o milho. Vamos saber como foi o desempenho das exportações para o milho. Média diária 213 mil toneladas embarcadas, um acumulado 3.839.000 toneladas. 3.839.000 toneladas, alta de 6,3% se comparada a dezembro do ano passado e alta também se comparada a janeiro do ano passado de 55,3%. Bom, esse milho é milho segunda safra ainda, você teve um estoque de passagem muito grande, próximo a 14 milhões de toneladas, está sendo escoado. Deve ter alguma vantagem que não está bem clara em respeito de frete, porque o milho é um negócio barato, ele vale no porto entre 37 a 39 reais por saca, e se pagar o preço que estava se falando em termos de transporte rodoviário do Mato Grosso, ele vai embora todo o lucro. Já que no Mato Grosso hoje a paridade de exportação está em 21 reais. Então o pessoal que está comendo, esse milho com certeza é do ano passado e está desovando para tentar diminuir o estoque de passagem, não ficar pressionando os preços. A primeira safra não tem ainda pouca coisa colhida e com certeza essa seca deve ter impactado na primeira safra do Paraná, alguma coisa em Santa Catarina. Então, a expectativa toda está em função do comportamento do clima daqui para frente. Boa parte dessas áreas que estão sendo colhidas nesse momento de soja vão virar milho. Aqui no estado já começa a aparecer algumas áreas já com milho iniciando a germinação. O produtor vai plantar milho, porque o modelo de produção dele, que depende do milho, vai plantar. Talvez com um pouco menos de tecnologia, sementes mais baratas, não vai usar híbridos de ponta.
e com certeza isso deve impactar lá na frente na produtividade. Vamos ver o comportamento agora do clima. O clima esse ano foi uma madrasta, principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, algumas regiões de Goiás. Vamos ver o comportamento agora, mas a exportação de milho, normalmente em janeiro, era menor do que a de soja. Esse ano não, esse ano vai dar o dobro, milho exportando em relação à soja, em função, basicamente, dessa desova de estoque do ano passado. Tá certo. Agora, o mercado pecuário, a gente entra com as exportações para o frango. Até a quarta semana de janeiro, segundo informações da balança comercial, média diária para o frango, 12 mil toneladas, no acumulado 215 mil toneladas e 900. Dezembro de 2018 teve queda de 26,5% e queda também em janeiro de 3,7%. João. O frango apanhou muito nessas operações que teve aí, atrapalhou. O ano passado você teve problemas com o embargo de várias plantas frigoríficas da principal exportadora, a BR Foods, para a União Europeia. Você teve a tarifação anti-dumping feita pela China. Parece que daqui para frente vai ser eliminada essa tarifação. O nosso grande cliente, que é a Arábia Saudita, com problemas, inicialmente com a questão do abate halal, posteriormente ela cortou vários frigoríficos, cortou 5 frigoríficos que exportavam 37% das nossas exportações para a Arábia. Isso tudo está impactando na questão do frango, né? O frango hoje, 12 mil toneladas, é um número bastante modesto. O Brasil tem potencial para chegar a 14 até 16 mil toneladas mês. Em função de toda essa problemática aí, atrapalhou bastante o mercado de frango. Ou seja, o cenário não está muito bom para os produtores de frango em 2019. A vantagem deles é que os dois produtos que pesam muito na formação de custo do frango, que é o milho e o farelo de soja, nesse momento eles estão... O milho está estável, o preço, valores bem menores do que foi em 2016, 2017, que atrapalhou muito o setor. E o farelo de soja é uma tendência de queda em função que o preço médio no Brasil está caindo da soja. Tá certo, João. Agora, desempenho do suíno. Média diária, 1.900 toneladas, acumulado 34.100 toneladas. Queda também, se comparado ao mês anterior, 20,7%. E queda, se comparado a janeiro do ano passado, queda de 8,3%. Queda também para a carne suína, né? A carne suína não tá pegando os bons ares ainda da possível aumento de demanda da China. A China vai ser o salvador da pátria, né? Nesse momento, se os chineses realmente vierem buscar mais carne em função dos problemas que estão enfrentando na China da peste suína africana, a expectativa do mercado é que eles venham para o Brasil e aumentem as importações de carne suína brasileira. Você teve a Rússia voltando a importar, mas não aparece ainda, talvez por questões de logística, não teve o reflexo ainda. E também a Rússia vai estar importando bem menos do que importava no passado. A Rússia chegou a importar 1 milhão de toneladas de carne suína do mundo. O Brasil é um dos principais fornecedores. Hoje ela tem a expectativa que ela importe apenas 300 mil toneladas, em função do aumento da produção interna russa e o governo colocando dificuldades para que dificultando nas importações de carne suína para que prestigiar a indústria local. Então, a carne suína, a expectativa hoje é muito em função do comportamento da China. Se a China realmente vier no mercado comprar, ela vai precisar de muita carne suína, em função que eles perderam mais de 1 milhão de cabeças só com a questão da peste. Isso vai impactar no fornecimento de leitões, vai impactar toda a cadeia dos suínos da China. Se eles vierem buscar, há chance de recuperar. Normalmente, o primeiro semestre não está sendo bom para a carne. Nos últimos anos, primeiro semestre, e há uma recuperação no segundo. Esperamos que isso seja verdade também esse ano. E por fim, o desempenho das exportações da carne bovina. Até a quarta semana, janeiro de 2019, média diária 4.900 toneladas. No acumulado, 83.300 toneladas, teve queda também se comparado ao mês anterior, de 22,5%, mas alta de 8,6% se comparado a janeiro do ano passado. João? A carne bovina ela começou o mês muito ruim, né? 4.300 toneladas dia, depois foi para 4.600, está fechando o ano com 4.900. Esperando que agora, esses últimos 4, 5 dias úteis aí do mês, ela possa dar uma melhorada ainda.
Em relação a janeiro do ano passado, houve um aumento. Dezembro foi um mês bom de exportação. Aliás, o segundo semestre de 2018 foram muito boas as exportações de carne bovina. O primeiro semestre dos últimos anos tem sido problemático, ou por questão das operações aí contra os frigoríficos, com essa questão sanitária. A ministra agora, nova ministra da Agricultura, foi bem clara para os frigoríficos: olha, vocês precisam botar ordem na casa, não pode acontecer aqueles problemas de contaminação, etc., porque isso tudo acaba complicando as nossas exportações. Nossa carne que está barata no mercado internacional, mesmo assim não há um volume tão grande de carne. E você tem oferta no Brasil de carne. Nesse momento tem oferta de gado, mas o mercado interno não está reagindo como precisaria reagir, e também as exportações não estão com aquele volume que poderia estar ocorrendo. Nós poderíamos estar exportando 5.600, 6.000 toneladas dia, nós estamos em 4.900. Isso impacta negativamente. E você vê hoje os frigoríficos forçando uma baixa de preço e o mercado interno não está absorvendo toda essa oferta que está tendo. Esse cenário tende a mudar? Olha, a partir de março, normalmente há um aumento no consumo interno brasileiro. A economia brasileira tende a melhorar, apesar dessa série de solavancos que está tendo agora. Por exemplo, esses últimos 3, 4 dias nós estamos vivendo em função do problema que deu em Minas Gerais. E o presidente hoje foi operado, esperamos que as coisas entrem no ritmo normal a partir do mês que vem e as exportações fluam melhor. Essa exportação de 4.900 ainda assim é superior à de janeiro do ano passado. Vamos ver daqui para frente. Havia uma expectativa muito grande em relação à China também. A China talvez ela tenha que buscar outras carnes, além da carne suína, para atender o seu mercado. Ela comprou muito ano passado. Há uma expectativa de homologação de novos frigoríficos para exportação, que são só apenas 16 nesse momento. Poderia haver até um aumento de 14, mais 14, não sei, não há ainda nenhum número oficial a respeito disso. Eles vieram em novembro, visitaram. Parece que não houve nenhum problema na área de técnica, agora depende da homologação por parte do governo chinês. Se houvesse a homologação de mais 14 frigoríficos, com certeza haverá uma expectativa boa nisso aí. E nós precisamos desse mercado externo. Tá certo, João, obrigado pelas informações. E por aqui a gente volta a falar de previsão do tempo para a região centro-oeste do país, que começa a semana com muitas nuvens em áreas de Mato Grosso e também de Goiás. Maria Clara, essas nuvens vão trazer chuva até quando para essas áreas? Os índices de água no solo também diminuem em parte do centro-oeste do Brasil, mas agora as nuvens mais carregadas predominam e, pelo menos nestes próximos dias, tem uma chuva mais expressiva prevista para o estado do Mato Grosso. Os índices de água no solo diminuíram bem significativamente no estado de Mato Grosso do Sul e parte do estado de Goiás. E para os próximos dias, a chuva não acontece de maneira expressiva aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás e grande parte de Mato Grosso. Apenas no centro-oeste e no norte do estado é que a chuva vem com maiores volumes. No entanto, vale ressaltar que temos bastante nebulosidade espalhada pelo estado de Mato Grosso e por isso as temperaturas não ficam tão elevadas. Os índices de água no solo diminuem de forma mais lenta pelo estado de Mato Grosso e nestas áreas de Goiás a Mato Grosso do Sul as temperaturas seguem bem elevadas e favorece a rápida evaporação da água no solo. No período de 3 a 7 do mês de fevereiro, as instabilidades perdem força também no estado de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul recebem apenas 15 milímetros acumulados e no período de 8 a 12 do mês de fevereiro devemos ter um corredor de umidade passando aqui pelo centro-oeste com acumulados de 30 milímetros na maior parte da região, com exceção de Mato Grosso do Sul, que ainda recebe baixos volumes acumulados. Obrigada pelas informações, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. A gente segue com o intervalo comercial e já voltamos. Não saia daí. E a gente volta ao vivo à redação do Canal do Boi com a Rosa Cabral, que agora tem notícias no mercado do boi gordo. Com você, Rosa.
Oi, Renata, isso mesmo. O mercado do boi gordo começa a esboçar recuperação, isso porque a pressão de baixa mais intensa observada nas últimas semanas perdeu força. A proximidade da virada de mês com consequente melhoria da demanda faz com que os frigoríficos busquem alongar as programações de abate. A associação desta expectativa de melhoria no escoamento com a possibilidade de retenção do gado, frente a testes de valores menores, devolveu firmeza ao mercado. As informações da Scott Consultoria explicam que talvez não seja observada uma valorização forte, uma vez que estamos no período de safra, mas para o curto prazo o cenário geral está mais firme para o boi gordo. Renata, agora vamos falar do mercado de suínos. Também com apurações da Scott Consultoria, mais uma semana de queda nas cotações e o mercado de suínos segue enfraquecido. Na semana, nas granjas paulistas, o animal terminado teve queda de 4,1%, redução de R$ 3,00 a arroba. O cevado está cotado em média em R$ 71,00 a arroba. No atacado, a saída de mercadorias tem sido pequena, o que colabora com o recuo nos preços. Nos últimos 7 dias, a carcaça teve queda de 4,5% e está sendo negociada em média a R$ 5,35 o quilo. Com a oferta maior que a demanda, as indústrias que necessitam escoar sua produção não hesitam em testar valores baixos da referência. No varejo, porém, a média de preços de todos os produtos e estados pesquisados subiu na semana 2,1%. Na análise da Scott, aparentemente, este elo da cadeia tem trabalhado com estoques enxutos, o que pode dar fôlego ao mercado atacadista nesta semana, em função da reposição de mercadorias para o início do mês. Renata, eu volto com você. Uma boa noite. Obrigada pelas informações, boa noite para você, Rosa. Agora a gente volta a São Paulo para saber o fechamento do mercado do milho. As cotações do grão vêm apresentando comportamentos distintos no país, enquanto o cereal se valoriza nas praças consumidoras, em outras registra queda. E para falar sobre essa movimentação e também atualizar os números do mercado de insumos, nós então voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias para falar com a Sara. Sara, como é que ficou a cotação em Campinas hoje, neste início de semana? Renata, hoje a cotação em Campinas tem alta, né? Como você bem colocou. Os consultores do CEPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam, né, que nas regiões consumidoras há uma tendência de sustentação para a cotação do milho, enquanto nas regiões produtoras já há uma tendência de queda. Isso por causa do início da colheita e, claro, pela falta de espaço dos armazéns, né? Uma realidade bastante conhecida dos produtores brasileiros. Especificamente hoje, segunda-feira, início de semana, então, o indicador CEPE aponta para uma valorização de quase 2% no preço do milho em Campinas. Com essa valorização dessa segunda-feira, o preço da saca em Campinas sobe para R$ 39,64. E no acumulado do mês tem uma alta agora de 1,82%. As negociações no balcão estão esfriando, de acordo com a Agrifato Consultoria, com algumas manutenções nas referências, enquanto os contratos futuros mantêm patamares mais altos. Informação aí da Agrifato Consultoria. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Luiz Eduardo Magalhães, interior da Bahia, mostra uma alta de 1,52% no preço do cereal nesta terça-feira. Com esta valorização diária, o preço da saca lá em Luiz Eduardo Magalhães avança para os R$ 33,50. Passamos para o preço do suíno, que tem uma nova queda hoje. A queda de mais de 1,5% puxa o preço do quilo do animal vivo para os R$ 3,13 em Santa Catarina. No acumulado do mês, a queda do suíno no estado catarinense está em 4,28%. E praticamente todas as praças pesquisadas pelo CEPE
tem queda no preço do milho agora no acumulado do ano, no acumulado do mês de janeiro. Em Minas Gerais, a desvalorização para o mês também está acima dos 4%. O mesmo acontece no estado do Paraná. Estado de São Paulo também, queda de 4,85% no preço do animal vivo, né? Aqui no estado de São Paulo, e somente o estado do Rio Grande do Sul ainda continua com uma alta no acumulado do mês, que está um pouco acima dos 2,5%. O preço do suíno vivo lá no Rio Grande do Sul em elevação, portanto, não acompanhando as outras praças pesquisadas pelo CPEA. Do suíno, terminamos com o frango. O frango hoje tem uma alta de 0,29% aqui no atacado de São Paulo, com preço avançando para R$ 4,19 o quilo, isso referente ao quilo do frango congelado aqui no atacado paulista. Mas no acumulado do mês, o frango ainda tem uma queda bastante acentuada por aqui, que está um pouquinho abaixo dos 7%, mas ainda assim uma queda bem expressiva para o preço do frango. Como o João Pedro Gutierrez falou agora há pouco, né, das carnes, né, destacando também o suíno, além de não ter tido aquela alavancagem das exportações para a China, que foi atingida pela peste africana, lá o suíno por lá, não sei quantos mil animais, 900 mil animais tiveram que ser abatidos por lá. O Brasil ainda não sentiu essa demanda chinesa e o consumo interno, como é natural sempre nesse início de ano, também está enfraquecido. E isso puxa os preços para baixo, aí, tanto do frango quanto do suíno. E falando em frango, a Arábia Saudita negou em nota a informação de que a suspensão das compras de carnes aqui de alguns frigoríficos brasileiros teria ocorrido por questões políticas. Desde que o Reino Saudita cancelou a compra de estabelecimentos brasileiros, os rumores eram de retaliação. Mais detalhes na reportagem de Catarina Martorelli. A Arábia Saudita negou que suspendeu a compra de frango de 5 frigoríficos brasileiros por razões políticas. Já havia um mal-estar desde o ano passado entre os mercados saudita e brasileiro por conta de uma declaração do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro anunciou na época que tinha a intenção de mudar a embaixada do país em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. E isso não agradou os muçulmanos. Mas o setor de carne brasileiro não acreditou que este fosse o motivo para a suspensão das importações. Na semana passada, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, já havia dito que não acredita em retaliação comercial. A embaixada da Arábia Saudita reforçou isso por meio de nota e negou razões políticas para a suspensão. Disse que a decisão foi exclusivamente técnica e rotineira. A embaixada explicou ainda que esses frigoríficos descredenciados estão em desconformidade com as normas sanitárias exigidas pela Arábia Saudita. Os estabelecimentos desabilitados têm 30 dias para apresentar um plano de ação com as adaptações sugeridas e, assim, tentar um novo credenciamento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que as conversas com o mercado saudita continuam. O problema é o seguinte: 30% hoje a menos do que as exportações do ano passado. Eles querem trabalhar, já nos disseram isso, está lá no relatório, que a ideia era importar um pouco menos, né? Então aí tirar 30%, importar e exportar, o Brasil exportaria 430, 440. Mas não nos fecharam a oportunidade de voltar com outras plantas e tentar habilitar outras plantas que estavam nessa lista. Então, eu não vejo, neste momento, retaliação, como muitos estão dizendo. Eu acho que era uma parte técnica. Agora, é uma questão de mercado. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que não encontrou problemas sanitários nos frigoríficos descredenciados. Catarina Martorelli para o SBA. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, com o fechamento do mercado pecuário para esta segunda-feira. É com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. E só reforçando aí, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo e o mercado saudita o maior comprador. 14% de tudo que o Brasil vende vai para lá, em torno de 550 mil toneladas. Só no ano passado foram mais de 800 milhões de dólares. Bom, e a gente segue falando da previsão do tempo. No Nordeste, o ar seco predomina e, por isso, a chuva tem sido bem irregular em todos os estados. Vamos saber a previsão com Maria Clara.
Grande parte do nordeste do Brasil tem o tempo seco neste início de semana. As imagens de satélite mostram poucas nuvens espalhadas aqui por grande parte da Bahia até o Rio Grande do Norte, e não deve chover de forma significativa. Por isso, os índices de água no solo estão bastante baixos na maior parte da região, e apenas o norte maranhense é que recebeu um volume mais significativo e os índices estão perto de 100%. Para os próximos dias, não deve chover de forma generalizada em grande parte da Bahia e na faixa leste da região. Apenas entre o Ceará e o Maranhão é que pode chover com acumulados mais expressivos, podendo chegar a 50 milímetros em 5 dias. No segundo período, de 3 a 7 de fevereiro, a chuva perde intensidade aqui em grande parte do Nordeste. Até mesmo nestas áreas mais ao norte, não chove de maneira expressiva, com acumulados de apenas 15 milímetros. E no último período, de 8 a 12 do mês de fevereiro, a chuva deve retornar para estas áreas aqui do Maranhão e do Piauí, com acumulados mais significativos, mas grande parte do Nordeste ainda segue com o tempo seco, com as temperaturas elevadas e baixos índices de água no solo. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E a gente vai para o próximo bloco, imagens da oferta de hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília. Você acompanha aqui pelo canal do Boi o leilão gado de corte da Aroeira Leilões. Em oferta, animais para cria, recria e engorda, é com essa imagem de um dos lotes aí que serão ofertados daqui a pouquinho, logo após o Na Batida do Martelo. E a gente segue para o próximo bloco e já voltamos. Mais pecuária de volta, o assunto por aqui é a recria. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Souza, que foi até a Fazenda Pecuária BR, localizada no município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul, para falar sobre o tema. Veja. O período de recria vai da desmama até o início da engorda do animal, que deixa esse período normalmente com 10 a 12 arrobas. O correto seria que os animais saíssem prontos para a engorda, mas na maioria das vezes a genética e o ambiente não são propícios para que isso ocorra. Por isso é importante estar atento a essas condições. O ambiente que o animal se sinta confortável para poder ter uma boa nutrição, né? Uma boa ambiência onde ele possa realmente mostrar a sua capacidade produtiva. Aí, se for em regime de pastagem, um pasto bem manejado, que ofereça uma ponta de capim com melhor valor nutritivo, um suplemento disponível o dia todo no coxo e água limpa. É isso que o animal precisa. Os bovinos utilizam de 75% a 90% da alimentação ingerida para a sua manutenção. O médico veterinário explica como deve ser a suplementação do animal na fase de recria e o que dar ao gado no período de seca. É preciso ajustar a dieta desse animal em função da perda de nutrientes, né, que a pastagem tem nesse período de estiagem. Então é uma questão de avaliar tecnicamente, aí é sempre recomendável uma orientação técnica para que possa ajustar no suplemento, né, o que o pasto não está oferecendo. Na prática, os bovinos jovens apresentam melhor conversão alimentar. Por isso é importante explorar a eficiência biológica dos animais nesse período. Suplementações devidamente orientadas por um profissional podem fortalecer esse potencial de ganho de peso e conversão alimentar nesta fase. Se ancorando no tripé, nutrição, sanidade e genética. Tá? O incremento genético ajuda muito o animal a ter uma melhor conversão alimentar. E
A sanidade, nós precisamos eliminar os sócios indesejáveis, tirando os parasitas internos e externos. Tá? Isso aí é um vermífugo, é um mosquicida, um carrapaticida. Nós conseguimos deixar o animal com mais condição produtiva. Gustavo Guimarães, que também é médico veterinário, aponta que o período maternal é importante para uma melhor eficiência produtiva na recria do animal. Esse período é um dos mais importantes na recria, pois é a fase onde o animal vai conseguir melhor imunidade, melhor acabamento do seu tecido muscular, ósseo, adiposo, uma fase onde a mãe vai passar tudo que necessita de nutrientes para o seu filho, né? O veterinário também aponta as principais dificuldades na recria. É o manejo, a seleção de lotes, se são lotes homogêneos ou não, qual é o peso que você quer tirar esse animal da recria, e o manejo sanitário também é uma dificuldade, bastante verminose, vacinas que tem que ser feitas, muito manejo. Vinícius Souza para o SBA. Destaque agora para o mercado de reposição. Acompanhe uma análise da Scott Consultoria sobre esse mercado com Felipe Reis. O mercado do boi gordo tem trabalhado com equilíbrio entre oferta e demanda na maior parte do país. A oferta está baixa, o escoamento está lento e essa briga deixa o cenário travado. Diante disso, recriadores e invernistas se afastaram das compras de reposição e o volume de negócios diminuiu nos últimos dias. Mas cabe destacar que, apesar desse ritmo mais lento no mercado, em algumas regiões surgem oportunidades de compra interessantes para recriadores e invernistas. Tomando como base São Paulo, em janeiro o poder de compra do invernista aumentou frente às categorias mais zeradas. Atualmente são necessárias 13,2 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro anelorado de 12 arrobas. Há um mês atrás, nesta mesma relação, eram necessárias 13,3 arrobas, ou seja, melhora de 0,6%. Apesar de singela, essa melhora vem em um período em que os pastos estão com maior qualidade e capacidade de suporte, o que pode garantir a engorda da boiada a um custo menor e trazer melhores resultados para o invernista. De maneira geral, para o curto prazo, há uma tendência de maior procura de boiadas pelos frigoríficos, já visando abastecer os estoques para o início do próximo mês. Esse fator tende a aumentar e dar maior firmeza às cotações do boi gordo, e assim aumentar também a demanda por negócios no mercado de reposição. Eu sou Felipe Reis, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E falando em mercado de reposição, você acompanha agora comigo a relação de troca de um boi de 16 arrobas e meia com gado de reposição, começando pelo estado da Bahia. Na Bahia, com um boi gordo de 16 arrobas e meia, é possível comprar 1,3 boi magro. Hoje, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, boi magro cotado a R$ 1.890 a cabeça. Com um boi gordo é possível comprar 1,6 garrote, hoje cotado a R$ 1.610 a cabeça do garrote. E com o boi gordo na Bahia é possível comprar 1,8 bezerro, hoje cotado a R$ 1.420 a cabeça. O próximo estado, vamos saber como fica a relação de troca, então, no estado de Goiás, para um boi gordo de 16 arrobas e meia, possível comprar 1,2 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro, isso no estado de Goiás. Agora, na sequência, relação de troca, boi gordo 16 arrobas e meia com gado de reposição em Minas Gerais, 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.860 a cabeça, 1,5 garrote, R$ 1.620 a cabeça, cotado, e 1,8 bezerro, hoje cotado, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, R$ 1.350 a cabeça. Lembrando que em Minas Gerais, o boi gordo de 16 arrobas e meia tem média aí de R$ 143. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco tem, a partir das 8h30 horário de Brasília, tem leilão com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. É leilão gado de corte da Aroeira Leilões. A gente sai com imagens dos lotes que serão ofertados, de alguns lotes serão ofertados. São animais para cria, recria e também para engorda. As informações logo mais aqui no Mais Pecuária. A gente volta já já.
Mais pecuária de volta e você vai conhecer agora como funciona um super drone que auxilia na gestão de diversas atividades na fazenda. A tecnologia tem ajudado pecuaristas a gerar ganhos e também a aumentar a produtividade. Veja só. Eu estou aqui com o Tamilon Dias, ele é engenheiro florestal da empresa Novo Olhar, que tem uma tecnologia fantástica, tá? Ela amplia de uma maneira técnica, de uma maneira científica, o olhar do proprietário sobre a sua produção. Tamilon, como é que funciona essa tecnologia? Como é que funciona esse, eu estou chamando de super drone, eu sei que tem outro nome, mas como é que funciona esse super drone para ser usado na produção rural brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Muitas pessoas conhecem os drones como sendo um brinquedinho, né? Esse equipamento que a gente tem aqui é um VTOL, que é um equipamento que pousa e decola na vertical, e ele voa igual um avião. Então ele carrega sensores, né, sensor multiespectral, que capta informações que o olho humano não vê. E ele tem a capacidade de uma autonomia de 90 minutos, o que permite mapear grandes áreas, até 1.000 hectares por voo. Então isso traz uma resposta muito rápida. Então a gente pode observar pragas, doenças, quantificar a biomassa de uma lavoura, fazendo com que a tomada de decisão do produtor rural seja feita de uma forma assertiva e muito mais rápida. Essa captação do drone VTOL, das informações que ele faz em termos de sensores, como é que elas são computadas, como é que elas chegam na mão do computador, do tablet, do smartphone, de quem está operando a aeronave? É muito interessante essa pergunta, porque muita gente acha que o drone faz tudo. Na verdade, o drone, ele capta o dado, que é a imagem, né? E essa imagem ela é processada, são usados algoritmos para que a gente consiga extrair todas essas informações. Então, existe uma inteligência por trás do processamento dessas imagens que permite que a gente tenha esses dados. E, num segundo momento, junto ao agrônomo, ao veterinário, ao zootecnista, ao engenheiro florestal, a gente faz a tomada de decisão baseado. Então é como se fosse uma análise de sangue que a gente leva para o médico para ter o receituário agronômico ali. Você já tem feito os experimentos, ele já está sendo utilizado pelo produtor rural, Tamilon? É uma tecnologia que vem crescendo muito, tem uma necessidade de treinamento, não é qualquer pessoa que pode operar um drone como esse, mas eu acredito que nos próximos 3 anos todo produtor rural, assim como tem um trator, ele vai ter um drone. Então é uma tecnologia que veio para ficar e que auxilia e gera muitas economias no processo produtivo. Então ele tem economia com mão de obra, com diesel e principalmente com insumos. Em relação à operação, tá? O produtor rural ficou interessado, vai utilizar, tem uma demonstração na fazenda dele, consegue captar os dados, consegue trabalhar esses dados, né? Porque dado para virar uma informação estratégica, principalmente, para tomar uma decisão ali em relação à produção, essa é que é a mistura, né? De uma boa captação e também uma boa aplicação, gerenciamento desses dados. Ele está interessado em fazer a operação, ele quer operar. Como é que é o treinamento? Vocês dão esse treinamento? Quem que certifica? Como é que é feito esse processo? Nós fazemos treinamento e consultoria, né, nessa parte de mapeamento aéreo com drone. Nós temos um termo de cooperação técnica com a Embrapa Gado de Corte. Ano passado houve 2 cursos, esse ano vão ter mais 2. E tem que haver um treinamento para abordar a parte de legislação, segurança e pilotagem, né? Em seguida, um treinamento na parte de processamento. Então, o produtor rural não necessariamente precisa saber operar. Ele pode terceirizar esse serviço, o que deixa o processo muito mais rápido também. Mas quem tiver interesse, é só procurar um treinamento. Não tem como você fazer a operação sozinho, porque há um risco de queda, porque é uma aeronave. Então a gente preza muito pela segurança e a qualidade dos dados. A vida útil, eu sei que é um equipamento que demanda investimento por parte do produtor rural. É um equipamento que tem... Qual que é a durabilidade dele? Assim, operando de maneira correta, respeitando. Por exemplo, nós não poderíamos subir com ela num tempo como esse. O tempo estava ótimo até antes das 10h30 da manhã. De repente, fecha rápido, né? Começa um vento muito mais forte. Respeitando as características, aquilo que é importante em termos de segurança. Qual que é a durabilidade de um equipamento como esse? Hoje essa tecnologia está muito robusta, né? Esse equipamento ele foi desenvolvido em Campo Grande, né? Na Drone Storm. É um equipamento de alta tecnologia e com boa durabilidade. Usando de maneira correta, de 3 a 5 anos, se eventualmente ele tiver uma queda, essas peças podem ser substituídas. E claro, a gente tem que ter uma manutenção preventiva para que nenhum motor ou alguma hélice se estrague. Então tem uma durabilidade boa desde que você use de forma correta.
Dá muito orgulho, né? Saber que ele é produzido em Campo Grande, numa indústria na capital do Mato Grosso do Sul, e que tem toda essa tecnologia e pode trazer tantos resultados para a agricultura e para a pecuária também. Muitas vezes a gente fica impressionado com tecnologia gringa que vem de fora, e a gente tem capital humano muito bom, empresas muito capacitadas no Mato Grosso do Sul desenvolvendo essa tecnologia e principalmente fazendo validações junto ao produtor rural, junto aos órgãos de pesquisa. É o que realmente importa, são dados de qualidade com confiança. Lembrando que essa entrevista foi feita durante o Showtech 2019, que aconteceu em Maracaju, Mato Grosso do Sul, e a tecnologia foi apresentada aos produtores durante a feira. E o mercado do boi gordo vê tendência de alta para o preço da arroba nas próximas semanas. A gente volta a São Paulo com a Sara. Sara, como é que ficou a cotação hoje em São Paulo? Vamos lá então, as cotações atualizadas para essa segunda-feira, início de semana, né, Renata? A semana começa com uma queda para o preço da arroba. O indicador CPE aponta para uma desvalorização um pouquinho acima de 0,5% no dia, na segunda-feira, e de 1,17% no acumulado do mês. Com a queda de hoje, o preço da arroba aqui no estado paulista recua para R$ 151,60. Mas como você bem colocou, a tendência e a expectativa aí do mercado para as próximas semanas, para a semana que vem, é de alta no preço da arroba, isso porque entram os salários das famílias brasileiras, a vida também começa a voltar ao normal com o retorno das aulas, né? Isso deve fazer com que o consumo interno aumente e, consequentemente, os preços também subam. E claro que o escoamento da carne no atacado também deverá ter um ritmo um pouco mais acelerado do que aquele que a gente tem visto agora ao longo do mês de janeiro. Preço da arroba, portanto, hoje em queda, e em queda também o preço do bezerro. A desvalorização no dia, aí no estado de Mato Grosso do Sul, conforme o indicador CPEA, é de 0,36%. Com isso, o preço do bezerro fica nesta segunda-feira em R$ 1.264,90 por cabeça. Mas no acumulado do mês, o bezerro ainda tem uma forte alta acima dos 3%. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui hoje. Renata, boa noite para você, boa noite para você de casa e até amanhã. Obrigada pelas informações, Sara. Boa noite para você também e até amanhã. Agora você fica com a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo desta segunda-feira com Felipe Reis. A proximidade da virada de mês pode fazer com que os frigoríficos saiam às compras com mais afinco nos próximos dias, a fim de compor as escalas para atender a demanda do início de mês. Porém, mesmo com a expectativa de maior escoamento da carne, principalmente na próxima semana, com o recebimento dos salários, a demanda atual segue baixa, permitindo que as empresas negociem com cautela. Apesar do consumo fraco na segunda quinzena de janeiro, a capacidade de suporte das pastagens está boa e permite que os pecuaristas mantenham a boiada nos pastos, limitando as desvalorizações. Na média de todas as praças pecuárias pesquisadas, ao longo de janeiro a cotação do boi gordo teve queda de 0,8%, considerando o preço à vista livre de fundo rural. Em Mato Grosso do Sul, na média do estado, o preço do boi gordo recuou 1,7% nas mesmas condições. No levantamento desta segunda-feira, 28 de janeiro, os preços ficaram estáveis no estado. No mercado atacado de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado, em média, em R$ 9,61 por quilo, desvalorização de 6,6% frente ao início do ano. Eu sou Felipe Reis, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Agora a apuração da Scott Consultoria, então, para as regiões, as principais praças produtoras do país, começando pela região sudeste. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum, preço mínimo boi gordo à vista. Então, houve alta apenas de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro, nas demais praças, preços estáveis. Região Sul, agora na sua tela, cotação do boi gordo, apuração feita pela Scott, não teve alterações nesta segunda-feira para as cotações na região Sul. Região Centro-Oeste, também sem alterações, aí em Mato Grosso do Sul e também no estado de Goiás. Ainda a região Centro-Oeste, no Sudoeste de Mato Grosso, teve queda de R$ 1,00, então, no Sudoeste do Mato Grosso, demais praças, preços estáveis. Na região Nordeste, sem alterações de preços, também nesta segunda-feira, daí Alagoas, Bahia e Maranhão. E fechando, região Nordeste do país, queda de R$ 1,00 em Redenção no Pará e queda também de R$ 1,00 em Marabá, Pará. Nas demais praças, preços
estáveis. Agora você confere os valores do balizador de preços fornecidos pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados na negociação que fez com o frigorífico. Segundo o balizador, os preços seguem firmes de uma maneira geral. As indústrias, mesmo tentando alongar as escalas, mas não conseguindo, mantêm os preços nos mesmos patamares da última semana. O período das médias que você confere a partir de agora é do dia 21 a 26 de janeiro. Vamos começar então com a média do macho inteiro no estado de São Paulo. Aí já está na sua tela, balizador de preços do GPB, macho inteiro em São Paulo, R$ 153,70. Teve premiações no estado de São Paulo de R$ 2,00, valor total R$ 155,70, com um pagamento à vista e escala média aí de 6 dias. Essa foi a média do período de 21 a 26 de janeiro. Lembrando que em São Paulo segue com preços firmes e teve no período ligeiro aí aumento na média de 0,42%. Todos os negócios informados pelos pecuaristas tiveram bonificações. A média das premiações, como você viu na tela, ficaram em torno aí de R$ 2,00. Isso aconteceu também no sábado, viu? A escala média permaneceu nos mesmos patamares de 6 dias. Agora, no estado de Mato Grosso do Sul, vamos dar uma olhada no balizador. Macho inteiro, valor base R$ 140,47. Esse é o total da média. Pagamento à vista, escala de 7 dias. Em Mato Grosso do Sul, aumentaram os abates de machos. Até porque, por um grande período, segundo informações do GPB, eram só de lotes de fêmeas. A escala média aumentou um dia, mas ainda é um estado com muitos abates de fêmeas. Próximo estado é o estado de Goiás. Ainda analisando a média para o macho inteiro no estado de Goiás, fechou a R$ 137,00. Valor base, valor total, não teve premiações, segundo informações dos pecuaristas, pagamento à vista, escala média de 6 dias. Em Goiás, também é um estado com muitos abates de fêmeas. O preço médio da arroba do boi comum caiu 1,1% em relação à última semana. No período, então, como você viu na tela, período de 21 a 26 de janeiro, R$ 137,00 foi a média, segundo o balizador de preços. Agora, o próximo estado é o estado da Bahia. Macho inteiro na Bahia, R$ 161,66, valor total. Pagamento à vista, escala média de 7 dias. Esse no período foi a média aí na Bahia. A Bahia, os preços também seguem firmes, acima da casa dos R$ 160,00 por arroba em algumas regiões. E a escala, como você vê aí, se mantém em uma semana. E a gente finaliza com o estado do Tocantins. Em Tocantins, macho inteiro, média R$ 137,31. Pagamento à vista, segundo o GPB, escala média de 5 dias. Em Tocantins, os preços ainda estão travados, mantendo a média de R$ 137,00 por arroba do boi comum. A escala média por volta aí de 5 dias, como você acompanha já na tela. Esses foram os números, os valores fornecidos então pelo grupo GPB, balizador de preços. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã no mesmo horário, 5h55 da tarde. Eu espero você e a gente fica agora na sequência com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. E a gente sai também com imagens da oferta de hoje à noite, o gado de corte da Aroeira Leilões. Até amanhã. Tchau, tchau.